Todos os dias nós precisamos exercitar a nossa fé. Todos os dias nós precisamos declarar essas palavras, né? É assim com você? Tem dia que você está um leão, né? Teve um dia que Davi enfrentou um leão. Teve outro dia que ele enfrentou o urso. Teve outro dia que ele enfrentou Golias. Mas teve um dia que ele estava escondido lá em Siló, né? Onde ficavam os sacerdotes. Ele apareceu lá, nervoso, tremendo, e perguntando: dá para me arranjar aí a espada do Golias? Ele queria a espada do Golias, nervoso, temeroso, mentindo, né? Um dia ele enfrentava o Golias, mas teve um dia que ele estava lá, e é maravilhoso ler os salmos, né, querida? Porque os salmos ali mostra o homem de Deus sem aquilo que ele quer aparecer para o público, são as orações íntimas. Os salmos são as orações íntimas de Davi. E quantas vezes a gente vê Davi dizendo: Senhor, eu estou para baixo, o meu espírito está abatido, a minha alma está... E aí ele até entende, eu acho maravilhoso isso, ele entende que uma coisa é o espírito dele, outra coisa é a alma dele. E ele conversa com a alma dele, né? Você conversa com a sua alma? De vez em quando eu converso com a minha alma. E Davi conversava com a alma dele: por que estás abatido, a minha alma? Por que te entristeces dentro de mim? Ele aconselhando a alma. Querido, a alma é independente de nós. Você não é a sua alma, você é o seu espírito. Você é o seu espírito. O que importa não é o que está fora, o que importa é o que está dentro, né? Quem é o melhor? A Bíblia diz que nós temos o homem interior e o homem exterior. Quem é que deve governar? O homem interior. No mundo as coisas mais importantes são o que aparece. O mundo trabalha de fora para dentro, mas Deus trabalha de dentro para fora. Eu vi um pastor pregando esses dias, ele disse: a nossa vida é invertida, nós somos totalmente ao contrário do mundo. O mundo vê de fora para dentro, mas nós é de dentro para fora. E Davi conversa com a alma dele: por que estás abatido, a minha alma? Vai ter dia que você vai ter que conversar com a sua alma. Não é assim não, tem dia que você mata o leão, tem dia que você não enfrenta o gatinho, mas aí o que vai fazer a diferença é a sua confissão. Por isso que a Bíblia diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança. A confissão, fazer a confissão no dia bom, no dia que está tudo para cima, é fácil. O importante é fazer a confissão no dia mau, no dia escuro, no dia de sombras, né? Por isso que diz: guarde firme a confissão da sua esperança, porque aquele que prometeu. Então, queridos, a palavra de Deus para mim é a âncora da minha alma, querido. É o que me sustenta. São as promessas de Deus. E Davi, e a gente vê em toda a Bíblia isso, Davi diz: encontrei as tuas palavras, as tuas promessas, e foi como um tesouro, era como um tesouro para mim. Então, você precisa tomar posse das palavras de Deus. É muito importante a confissão daquilo que Deus diz, do que Deus fala. Amém, querido? E a gente fica tranquilo, sabe por quê? Sabe o que traz a paz para a gente? É saber que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Às vezes eu fico pensando: já pensou se fosse o diabo que era o Todo-Poderoso? Mas o diabo está limitado, querido, ele só tem um limite. Quando ele atingiu Jó, e deixa eu dizer uma coisa: quem mandou a doença para Jó não foi Deus, foi o diabo. E quando ele atingiu Jó, Deus disse: ó, vai só até aqui. Ele pode matar Jó? Não pode matar Jó, porque tem a última palavra sobre a vida é Deus. E aí, eu me alegro, eu gosto muito de pregar sobre isso, sobre a soberania de Deus, né? Claro, olha, na Bíblia tudo, o grande problema de tudo são os excessos. Meu irmão, pegue isso para a sua vida. Nenhuma doutrina pode ser levada aos extremos. Porque às vezes a pessoa diz: Deus é soberano, então pronto, vou fazer o que eu quiser porque Deus é soberano. Não,
a soberania de Deus, eu já ministrei aqui, está conectada com as leis que Ele estabeleceu. Então, uma das leis estabelecidas por Deus é que o pecado gera morte. Se você viver no pecado, a morte vai vir. A morte vai vir. E aí, é a vontade de Deus? É. Não é a vontade primeira de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é isso que diz lá no texto? Deus quer que todos sejam. Agora eu pergunto, todos serão salvos? Não, porque Ele estabeleceu leis. Amém? Mas Ele é soberano. E é maravilhoso saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Controle estabelecido dentro também das próprias leis que Ele estabeleceu. Então, eu fico maravilhado com. E isso me traz paz. Isso me traz tranquilidade, isso me traz segurança, amém? Mas o que eu quero falar hoje? Da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus, porque isso traz paz para a nossa alma, irmãos. Isso é o que traz paz. Eu me lembro, querido, logo que eu me converti, e logo que eu me mudei para Manaus, e trabalho, e INSS, lá procuradoria e igreja, e foi um tempo muito conturbado para mim o início aqui, e eu tinha uma paz no meu coração, que quando eu me preocupava, vinha logo essa frase: não, o Senhor está cuidando de mim. A Bíblia diz, né? Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele cuida de você. Então, é maravilhoso saber que um Deus poderoso cuida de nós. Então eu quero compartilhar textos aqui que fala disso, do domínio universal de Deus, de quão grande é o nosso Deus. Então eu quero Salmo 103, 19. E aí a gente vai comentar rapidinho. A gente vai passar esses textos. Não vou passar do tempo hoje, fique tranquilo. Amém? Mas olha, nos céus estabeleceu o Senhor no seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Oh, que maravilha! Cara, guarde esse texto no seu coração. Isso é um dos textos que eu guardo no meu coração. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Que maravilha, né? Seu reino domina sobre tudo, querido. O Max Lucado diz assim, ó: desde o exército de formigas no meu quintal, até os exércitos, que ele escreveu no livro no tempo do comunismo, até o exército de libertação da China, Deus controla sobre tudo. Até as formigas, os animais que estão perdidos lá na mata, Ele providencia. A Bíblia diz, né? Que Ele providencia alimento, o seu reino domina sobre tudo. Esse texto me traz paz. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Deus nunca perde o controle. Esse papo aí, Deus olhou Adão, e Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Não, vou inventar Jesus, vou mandar o meu filho. Não existia isso, esse papo aí não teve. Quando Deus terminou o sétimo dia, disse: tudo foi feito. Tudo foi feito. Amém? E eu não vou me prolongar em cada texto, porque senão a gente se empolga. Amém? Mas aí, outro texto que eu quero. Olha, então, não é maravilhoso saber isso? Que o seu reino domina sobre tudo. Guarde no seu coração. O nosso problema é assim, a gente não pode só ler palavra para aprender texto. Às vezes eu fujo aqui da câmera. Para aprender textos bíblicos. Não, guarde isso no seu coração. Quando vir o medo, a preocupação, a angústia, não. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre essa situação que eu estou vivendo, sobre esse momento que eu estou vivendo. O seu reino domina sobre tudo, amém? Outro texto que eu quero passar, Hebreus 1:3. Olha lá a conexão entre os textos. Agora está falando de quem? Do cara. E quem é o cara? O cara é Jesus. Olha o cara aí. Está falando de Jesus aí, ó. Aí fica aquela: Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Nós, cristãos evangélicos, cremos que Jesus é Deus. E aí o texto de Hebreus, ó: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse é Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus é Deus. O resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser.
Amém, agora eu fiquei bonito aqui na foto. Sustentando todas as coisas, olha lá, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pela palavra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Há poder na palavra de Deus. Ele sustenta todas as coisas através da palavra. Tudo que está escrito na palavra vai ter que se cumprir. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, o sacrifício de Jesus, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha lá, quem está aqui não é especificamente o Filho Jesus. Quem está na terra é o Espírito Santo. Pessoalmente, vamos dizer, do ponto de vista pessoal, da individualidade, Jesus agora está sentado à direita de Deus. Ele disse: eu vou embora, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo e Jesus é um só. Então quando a gente diz Jesus, é o Espírito Santo. Quando a gente diz Espírito Santo, é Jesus. Quem cura? Quem cura é Jesus, através do Espírito Santo. Quem está operando na terra, nós vivemos no ministério do Espírito Santo, porque Jesus mesmo, ele está sentado à direita de Deus, aguardando o momento de se levantar do trono e voltar para a terra, e de manifestar a sua glória, amém, querido? Esperando, olha lá, que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Deus estabeleceu a sua palavra e ela vai se cumprir, e vai chegar um momento, e eu gosto de uma palavra do pastor John D. Lake, do homem de Deus, John D. Lake. Ele disse que tudo que Deus faz na terra, ele faz através dos homens. Sabia? Nós somos autoridade nessa terra, querido. Olha, sabia, deixa eu dizer uma coisa, eu já vi uma pessoa sem Cristo expulsar demônio, porque ele usou o nome de Jesus. E outra coisa, o ser humano tem autoridade nessa terra, porque a terra ele deu aos filhos dos homens. Sabe por quê? Que Jesus teve que nascer de uma mulher para ele ser homem, senão ele não podia exercer autoridade nessa terra, porque a autoridade dessa terra foi entregue aos homens. Então, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, amém? Então é maravilhoso saber que Deus trabalha com essa palavra aí. Deus trabalha com a palavra de Deus, amém? Vamos ler outro texto aqui. Eu não vou ser longo mesmo hoje não. Então, está entendendo quem é Jesus? Isso aí, ó, havia uma discussão. Quem é Jesus? Jesus é Deus? Jesus é um anjo? Jesus é um arcanjo? Jesus é maior do que os anjos? Aí o escritor de Hebreus vai esclarecer tudo isso aí. Ele diz que Jesus é a expressa imagem de Deus, a expressão exata do seu ser. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos lá, outro texto. Isaías 41, 10. Esse texto é um dos textos da minha vida. Eu me converti lá em Bagé, e uns 20 dias depois, eu viajei para uma cidade bem distante, Uruguaiana, bem na fronteira com o Uruguai, Uruguaiana. E eu fui resolver um problema bem chato lá, né? Um problema bem complexo. Eu estava num processo como procurador contra o hospital da cidade, né? E o juiz da cidade. Então já sabe, o juiz da cidade, o hospital da cidade, contra o INSS. E foi um momento difícil assim para mim. 7 horas de viagem de ônibus, estradas ruins, de Bagé para lá 7 horas. E quando eu parei numa cidade, Dom Pedrito, uma cidade a 100 km de Bagé, um irmão foi pelo lado do ônibus assim, me viu. Meu irmão, toma essa palavra aqui. Ele me deu a palavra. Aí eu leio Isaías 41, 10. Foi a primeira vez que eu tive um contato com esse texto aí. Olha lá, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Nos momentos de medo, nos momentos de dúvida, de preocupação, declare. Transforme isso numa confissão. Eu não tenho medo, Senhor, porque Tu estás comigo. Eu não fico assombrado, porque Tu és o meu Deus. Tu me fortalece e me sustenta com a Tua destra fiel.
Ainda tem outro texto que diz assim: poderão suscitar contendas contra ti, mas não prevalece, não procederá de mim. Todo aquele que se levantar, e eu digo assim, injustamente contra ti, não é porque todo aquele que se levantar injustamente contra ti, cairá diante de ti. Palavras, promessas que a gente tem que declarar e confessar, querido. Isso aí é a âncora da nossa alma. Quando a nossa alma está, a gente se apega nessas promessas de Deus. Amém? Bora ver outro texto. Esse texto aí você já conhece? Use esses textos na sua confissão diária. É muito importante essa confissão diária. Durma meditando nessas palavras, confessando. Às vezes a gente quer falar 30 textos, né? 40 versículos. Não, pega o seu problema. Qual é o problema que você está passando? E pega aquela promessa de Deus e durma declarando. Está preocupado? Senhor, tua palavra diz lá em Filipenses, para mim não andar preocupado com nada, colocar tudo diante de ti. Eu coloco diante de ti esse problema, essa situação, e eu descanso na tua paz. Confessa a palavra. Amém? Vamos lá para outro texto. Esse aí eu amo. Isaías 40, 28. Cara, eu gosto muito de ministrar sobre astronomia, sobre as grandezas de Deus. O pastor Jonathan estava ministrando aqui, né? Sobre os anos-luz. Cara, é muito maravilhoso ver a grandeza de Deus, né, meu amigo? Dizem que a nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de comprimento. A galáxia é meio assim, é igual um disco, né? Ela é assim, ó. É um disco. Então, daqui de uma ponta da galáxia para outra, né, nesse círculo assim, 100 mil anos-luz. O diâmetro da galáxia, assim, aproximadamente 10 mil anos-luz ou mais. Mas sabe o que é 100 mil anos-luz? O irmão Jonas estava ministrando aqui. Um ano-luz, ou a velocidade da luz é 300 mil quilômetros. Tem um quebradinho aí, mas 300 mil quilômetros por segundo. Tu é doido? A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer, pum, foi 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros. Pum, 300 mil quilômetros. Agora imagine passar 100 mil anos nessa velocidade. 100 mil anos. Quer dizer, a Terra tem 4 mil anos, não deu nem para chegar na cosquinha da galáxia assim. Então, olha, a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz, mas o universo tem bilhões de galáxias. Eu amo aquela música lá, 100 bilhões, 100 milhões. O universo tem bilhões de galáxias, irmão. É um mundo macrocósmico. Aí o cara olha para cima, as galáxias. Mas, meu irmão, se for olhar para o mundo pequeno, é do mesmo jeito. Do mundo do infinitamente pequeno. O mundo do infinitamente pequeno é do mesmo jeito. Tem moléculas, célula, molécula, primeiro célula, depois moléculas, e aí entra no átomo, aí já tem as partículas atômicas, aí já tem tem física quântica fala, tem tipo umas tranças, tal, é infinito também, meu amigo, até chegar tipo, ele chama de o absoluto, é tipo um rio micro, onde com certeza é o próprio Deus ali, é a origem de todas as coisas, tudo sai dali, porque tu sabe, né, a célula lá se origina, tudo vem dali. Então, mas olha lá, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Pode passar. Legal, né? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Tem coisas sobre Deus e sobre a eternidade que a gente não tem entendimento. Não adianta de querer entender que nós não vamos entender. Coisas sobre o céu, sobre a eternidade, nós não temos esse tipo de conhecimento. É igual, meu irmão, se você fosse, de repente, pusesse fazer uma viagem no tempo e explicar para alguém no tempo de Jesus como é que funcionava o celular, como é que funcionava a televisão. Esse cara é biruta, é louco, não tem como o nosso entendimento. Então, por isso que muitas coisas, os teólogos muitas vezes querem dar explicação para tudo. Não, porque... Não, mas
Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem aos homens e as coisas encobertas pertencem a Deus. Ninguém sabe de tudo, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aí ele não faz forte ao cansado. Poxa, ele faz forte o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Que maravilha. Os jovens se cansam e se fatigam. Ele está dizendo assim, o cara pode ser jovem, ter força. Ele está dizendo assim, se você quiser caminhar na sua força, na força do seu braço, você vai se cansar. Você pode ser jovem, pode ser forte, pode ter uma saúde de ferro. Mas os que confiam no Senhor, os moços caem exaustos, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, amém? Quando você se sentir cansado, você pode declarar essa palavra: Senhor, obrigado, Senhor, sabe? E a oração, querido, a oração da fé é a oração de gratidão, é a oração. Não ore muito assim não, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, não ore o problema não, querido. As pessoas oram o problema, tira essa doença, tira esse negócio, Senhor, tira o problema da minha financeira. Não ore o problema, ore a solução. Senhor, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pela tua provisão. Está entendendo? Não ore o problema. Aí a pessoa vai orar um mês, plano de oração um mês, todo dia ele diz o mesmo problema para Deus. Senhor, tira isso, tira aquilo, está no 30º dia, ele está dizendo, tira isso, tira. Ele está confessando o problema o tempo todo. Aí Deus diz, às vezes, Deus, eu já fiz o milagre lá no primeiro dia, só creia, agradeça. Por isso que lá em Filipenses diz assim, oração, súplica com ações de graça, com gratidão. Não, Senhor, obrigado, eu creio que estou recebendo, obrigado pela minha saúde, obrigado pela provisão, obrigado, amém? Vamos lá para outro texto. Salmos 11:4. Vou já terminar, tá? Deixa eu ver aqui. É bom os textos bíblicos, né? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Isso aí é importante, querido. Primeiro que Ele está no trono. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele não, em nenhum momento da história Ele perdeu o controle, perdeu o equilíbrio, amém? Nenhum momento da história Ele perdeu o controle, perdeu o equilíbrio. Ele está no seu trono. E outra coisa, Ele observa os homens. Eu estava comentando com o irmão hoje sobre o quê? Sobre o que acontece? Sobre quem nasceu de novo tem a natureza de Deus, quer agradar a Deus. Porque há doutrinas aí, uma vez salvo para sempre. Tem um debate aí doutrinário quanto a isso. O que acontece? O que acontece é que na perspectiva do homem, nossa perspectiva, nós não sabemos o final da história. A gente tem que crer. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim: fazei firme a vossa vocação e eleição. Mas na perspectiva de Deus, Ele está no controle de tudo. Quem vai ser salvo, mas nós não sabemos disso. É igual um jogo que a gente está participando, mas ninguém sabe o resultado. Então a gente vai fazer tudo para agradar a Deus, fazer firme a nossa vocação e eleição. Sabe por quê? Porque Deus está nos olhando. Diz, as suas pálpebras sondam os filhos, Ele está nos observando. Amém, querido? Então, sondam os filhos dos homens, né? Nesse debate de uma vez salvo para sempre, quando a Bíblia fala dos profetas, dos falsos profetas que curam, expulsam demônios, né? Não diz isso? Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome curamos, expulsamos demônios, tivemos um ministério próspero, Senhor. E Ele diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Esses caras foram salvos? Esses caras serão salvos? Não, eles pensavam que eram salvos. Mas e interessante que Deus diz assim: nunca vos conheci, nunca foram.
Para mim não existe esse negócio de ser salvo e não ser salvo. Quem é salvo sempre vai ser, mas as obras vão testificar da salvação. Sabe, as obras vão testificar da salvação. Amém? Então, deu som dos filhos dos homens. Deixa eu ver outro aqui. Vou já terminar. Hoje o negócio está rápido. Daniel 4,34. Outra passagem tremenda, né? Daniel, Nabucodonosor. Vocês conhecem a história de Nabucodonosor? Bem rápida. Ele era o rei mais poderoso da terra. E ele se tornou orgulhoso. Ele começou a falar se vangloriar nas suas conquistas. E Deus mandou um recado através do profeta Daniel para ele. Deus disse para ele: olha, tudo que tu tens foi eu que te entreguei. Então, baixa a tua bola. Ele disse para Nabucodonosor: baixa a tua bola, porque senão eu virei sobre ti e mostrarei quem é que manda e quem te deu esse poder. E o rei ouviu e tal, mas depois esqueceu, né? Essa advertência de Daniel, do profeta e de Deus. Um ano depois, aconteceu. Ele estava bem, de repente em casa, de repente o homem, deu uma loucura no homem. Ele ficou louco, ficou perturbado. Ficou igual um animal selvagem. Não entendia mais nada, falava como bicho. Comia capim, foi morar lá no bosque, vivendo como um animal, comendo capim, se alimentando de coisas. Só que depois desse tempo, Deus restaurou de novo o reino dele, restaurou a sanidade mental dele, a saúde mental dele, e aí ele escreveu isso. Olha aí, quem escreveu isso aí? Quem deu essa frase aí foi o rei Nabucodonosor. Escreveu a Bíblia também. O cara era ruim, mas depois ele se converteu. E olha o que ele escreveu: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Amém? Acho que é só isso, né? Ainda tem mais, pastor Eric, o 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Querido, tem anjos liberados para cuidar de você. Tem gente que dá trabalho para os anjos, né? Eu tenho certeza que eu já dei muito trabalho para os anjos. Ele opera com o exército do céu. É maravilhoso saber essas coisas, que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente valoriza mais os demônios do que os anjos. Mas os anjos são mais poderosos. E eles foram enviados para quê? Para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Para cuidar de mim e de você. Ele opera com o exército do céu. O pastor Eric falou aqui no domingo, né? Há realmente vários episódios na guerra dos 6 dias, querido. Querido, em 6 dias, Israel não era a potência que é hoje não, querido, nesse tempo. Foi no próximo da independência dele lá. Em 6 dias, Israel venceu, se eu não me engano, 7 nações árabes. Foram 7 contra 1, querido. E na guerra dos 6 dias eles venceram. Há histórias, há relatos de pelotões todinhos rendidos por um ser superior, como se fosse um anjo, e preso, sendo levado preso para o acampamento lá dos israelitas. Vários episódios, tem um vídeo sobre a guerra dos 6 dias. Deus opera com os exércitos do céu, querido. Deus opera com os exércitos. E sabe o que? Eles venceram a guerra em 6 dias e ameaçaram marchar para o Cairo, para tomar a capital do Egito. Não fizeram tipo assim, não precisa. Eles também não queriam guerra. Como é que um exército vence 7 nações em 6 dias, querido? Sem nenhuma estrutura, era algo que estava começando em Israel. Então, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes.
Não, Deus é Deus. E há vários relatos em guerras, porque o Senhor governa as nações, querido. Há vários relatos. Alexandre o Grande venceu uma batalha contra Dario. Disse que era 50 mil contra 250 mil. Se você for lá naquele, um desenho, como é que é aquele desenho? Impérios AD. Cara, olha, Portugal se levantou. Portugal foi um dos grandes defensores do cristianismo na Idade Média, querido. Olha, uma naçãozinha pequenininha, querido. Assista Impérios AD lá, as batalhas, o Império de Portugal. Você vai ver, eles ganharam inúmeras guerras, com um número reduzidíssimo de soldados contra os muçulmanos, e venceram. Reduzidíssimos. Assista Impérios AD, é muito bom. E veja a história do domínio, civilização portuguesa, do domínio português. Deus opera com o exército do céu. Amém? Deixa eu ver aqui, vamos já terminar. Efésios, capítulo 1, versículo 11, para encerrar. Amém? Hoje a gente sai até mais cedo aqui. Efésios 1, 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém, querida? Nós somos escolhidos. Diga, eu fui escolhido. O meu destino está na mão de Deus. Ele está cuidando do meu destino. Eu fui escolhido. E eu vou fazer de tudo na minha vida, do que depender de mim, para fazer firme essa vocação e eleição. Mas olha lá, tudo que tu faz, não é tu não, é Deus em ti. É o Espírito Santo em ti. É Ele que efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Às vezes eu tenho coisas para fazer, às vezes eu tenho decisões para tomar, aí eu digo assim, Deus, efetua em mim o querer e o realizar, que eu faça o que tenha que ser feito, Senhor. Ele que efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Fique de pé em nome de Jesus, amém, querido?